Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo nas lições bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2019 da classe adultos, título geral, Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 12, a rebelião de Absalão. E aí, tudo que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico, a nossa maneira de abordar a lição, está nesse slide, é só você pausar e verificar essas informações. A compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste essa apresentação inteira no YouTube. E aí, se você gostar, dá o seu like, ele ranqueia melhor a web aula e outras pessoas têm acesso a essa videoaula e pode também receber esse material que é usado para gravá-la. Os objetivos específicos para essa lição são... primeiro, descrever o homem Absalão. 2, destacar a revolta de Absalão. E 3, apontar a morte de Absalão. Então, o texto áureo para essa lição é: e desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 2 Samuel 15:6. E aí a verdade prática. A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Então, a leitura bíblica em classe é em 2 Samuel, no capítulo 15, do versículo 1 ao 18. Aqui está toda a leitura, você pode pausar esse slide e realizá-la. Na sequência, a gente tem a introdução da lição. O texto em destaque diz: nesta lição discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. E aí a gente sempre coloca a conclusão junto para saber até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. E ele diz na parte selecionada: com este episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Passamos então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. O primeiro, o homem Absalão. O segundo, a revolta de Absalão. E o terceiro, a morte de Absalão. No primeiro, nós teremos a descrição de Absalão. Depois, em que consistia a causa da revolta de Absalão. No 2, teremos a fraqueza do reinado de Davi. Depois, o Absalão político. Em terceiro, proclamando-se rei. E depois, a lealdade dos servos de Davi. No tópico 3, a morte de Absalão, teremos coração de pai. E depois, o preço da rebelião de Absalão. E aí, a dica de gestão do tempo em aula para os professores, considerando que temos 1h10 aproximadamente na maior parte das salas de aula de escola dominical, está distribuída aí 15 minutos no primeiro tópico, 35 no segundo e 20 no terceiro, ok? Passamos então para o primeiro, a descrição e em que consistia a causa da revolta de Absalão a partir do próximo slide. Então temos aqui descrição. Parte selecionada. Absalão era o terceiro filho de Davi com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, que nascera em Hebrom. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. Tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. Aqui eu uni o ponto 2 porque eles se completam. A parte em destaque diz o seguinte: primeiro título, em que consistia a causa da revolta de Absalão, e a parte em destaque, primeiramente, vem o estupro de Tamar por Amnon, depois a morte deste por Absalão, que teve de fugir e ficar distante do pai por 3 anos. O retorno de Absalão, por parte da estratégia de Joabe, não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Isso resultou em grande ódio e amargura no seu coração para com o pai. E aí a dica é o seguinte: como a descrição do ponto 1 está clara e enxuta, não há necessidade de prolongá-la. Assim é possível avançar rapidamente e abordar junto o ponto 2, ok? Passamos então para o fechamento desse primeiro tópico de maneira objetiva e enxuta, indicando caminhos para que você possa pensar a lição. Sempre lembrando que o nosso propósito aqui não é dar uma lição completamente desenvolvida, mas apenas indicar caminhos objetivos e claros para que você possa, a partir da sua capacidade, do seu raciocínio, construir
a sua reflexão sobre a lição. Partimos então para o tópico 2 e vamos falar sobre a fraqueza do reinado de Davi, o Absalão político, proclamando-se rei, e quarto, a lealdade dos servos de Davi, isso a partir do próximo slide. Então temos em primeiro lugar a fraqueza do reinado de Davi, texto selecionado. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Como falou Natan, sua vida seria marcada por inúmeros problemas, segundo Samuel 12, versículo 10 e 12. E aí, a dica aqui é a seguinte: como esse trecho é reminiscência, ou seja, lembrança do tópico 3 da lição 11, que diz lá as consequências do pecado de Davi, você pode usá-la como complemento para esse ponto. Então é só ir lá na lição 11, pega o que está lá, complementa aqui que vai sair tudo certo. A gente passa então para o ponto 2, Absalão político, texto selecionado. O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza, era comum aos reis do Oriente terem servos que iam diante de seus carros, que, por suas vezes, variavam de 3 a 4 homens, mas Absalão apresentava-se com 50. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não o era. Apresentava as falhas no setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes indicadas pelo rei para atender ao povo. Depois fazia a falsa bajulação. Aí aqui, para pensar, em nosso círculo cristão, conhecemos pessoas que têm comportamento parecido com o de Absalão? E aí fica uma questão aqui para você dar uma pausada na lição e pensar sobre isso. Será que no nosso meio não tem também pessoas com esse mesmo tipo de pensamento de Absalão? Ou com o mesmo tipo de comportamento? Vale a pena dar uma pensada nesse aspecto. A gente passa então para o terceiro ponto, proclamando-se rei. Texto selecionado: Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele o fez com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e, ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. E aqui, para pensar também, olha só que interessante, é possível contextualizar esse trecho ao pensar em situações semelhantes que têm ocorrido em nossos dias, no seio da igreja, como, por exemplo, os inúmeros casos de divisões de denominações. Hoje já existem centenas de ministérios que são fruto de intrigas, traições, sede pelo poder, inveja, amor ao dinheiro, etc. Então, você que está recebendo essa web aula, é bem possível que você já ouviu aí que na sua região, que você mora, alguma igreja aí já se dividiu, né, formando 2, 3, 4 ministérios, porque alguém que estava em segundo, ou alguém que estava dirigindo uma subcongregação, queria ter a sua própria igreja e aí abriu o seu ministério, uma parte das pessoas foram com ele, outros já tomaram o próprio templo em que dirigiam e foram para a justiça, briga em tribunais e uma série de situações que envolve tudo. Tanto situações de conflitos que podem ser dirimidos, como situações mesmo de traição, situação de sede pelo poder, né, de tantas coisas aí que é muito complicado e muito feio, né? E aí até as pessoas do mundo ficam sabendo desse tipo de coisa, porque às vezes se abre uma igreja a uma distância mínima da igreja da qual se pertencia, né? Então é até um caso de afronta, é muito complicado essa situação, mas é para ser pensada durante a aula, porque é uma situação que pode ser analisada sob o aspecto do que Absalão fez, ok? Fica aí essa dica. Então, a gente passa para o ponto 4, a lealdade dos servos de Davi. O trecho selecionado, junto com Davi, vai muita gente, mas o texto faz um destaque à lealdade de um estrangeiro de Gade, cujo nome era Itai. Davi insistentemente solicita que ele volte a ter com o rei Absalão, o que não o faz, mas se coloca à sua inteira disposição com toda a fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer para a morte. E aí, para pensar aqui também um texto de Tito 2:10, que aí é para nós pegarmos essa lição e relacionarmos com esse texto, aplicarmos na nossa vida hoje.
não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Esse deve ser o comportamento da igreja hoje. E assim a gente fecha de modo objetivo, enxuto, as orientações para que você possa expandir o seu pensamento em relação ao ponto 2. Partimos para o terceiro tópico, a morte de Absalão. 1. Coração de pai. 2. O preço da rebelião de Absalão. A gente vê isso a partir do próximo slide. Então, a gente tem aqui coração de pai, o texto selecionado. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra seu filho. Por isso, pediu que se tratasse o jovem com brandura. E aí, para pensar também esse trecho, essa deve ter sido uma das consequências mais dolorosas e insuportáveis do pecado de Davi, né, gente? Atingir a própria família, o filho que ele amava está contra ele, a dor de ter que lutar contra o filho e o pedido para que não matassem o seu filho, uma coisa horrenda, terrível, que a gente não consegue nem alcançar plenamente. Fica aí para vocês pensarem também esse trecho. E aí, ponto 2, o preço da rebelião de Absalão. Texto selecionado, 20 mil homens de Absalão foram abatidos. Vendo que estava perdendo a batalha, fugiu sobre um mulo, mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irando-se, porque o homem que lhe trouxe a notícia não o matara. O mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1000 moedas de prata, pois tinha ouvido o pedido do rei. Joabe então foi até Absalão e traspassa-o com dardos. Depois disso, o combate termina. E aí, o auxílio aqui é do texto de Gálatas 6 e 7, que de uma forma geral pode ser aplicado a qualquer área da nossa vida. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Paulo estava falando de semear ou na carne ou no espírito. Então, de um modo geral, qualquer coisa que se faça de maligno nesse mundo através do nosso corpo é semear na carne. E aí, se o fruto desse erro não vier ainda nessa vida, vem naquele dia em que Deus há de julgar todos os homens pelo varão que escolheu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós chegamos ao final desse terceiro tópico de forma objetiva e clara. Então, a nossa conclusão da lição. Com este episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia. Busquemos a sabedoria e a prudência divinas, para que não experimentemos a ira de Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. Assim, espero poder ter contribuído de alguma forma para que vocês expandam o assunto da lição na sua reflexão, ok? Se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Desejo a todos uma excelente aula e até lá.